Hello everybody! Today we are going to talk about plural substantive case, okay? This subject is related to week 15, semana 15, ok? Então eu espero que vocês façam essa semana as atividades relacionadas à semana 15, para que possamos discuti-las e tirar as dúvidas próxima semana, que será a semana 16, ok? Então, vamos lá, ó. Quando a gente fala sobre plurals em inglês, na verdade é uma retomada para vocês, é uma revisão, né? A gente está falando aqui da questão da pluralização dos substantivos, né? Não é algo muito difícil, não é algo muito complexo, mas requer um pouquinho de atenção em relação às regras, né? E atenção à leitura também. Então, olha só, nós temos dois tipos de plurais, ok? Nós temos dois tipos de pluralização, ó. Nós temos os plurais regulares e os irregulares, ok? Então, assim, o plural regular, a maioria dos substantivos, apenas a gente acrescenta S ao substantivo e ele está no plural, ok? Os irregulares, não existe uma maneira, não tem uma regra, né? Uma via de regra para a gente seguir, aí ele é irregular. Não. Nós temos que conhecer, tem que memorizar, tem que saber, né? Então, aqui nesse momento, quando a gente fala sobre substantivos irregulares, é muito importante que vocês levem em consideração o uso do dicionário, tá? Que é o que ele pede aqui, o que a gente coloca aqui no PowerPoint. Então, olha só, vamos ler em inglês essa parte, até mesmo para vocês treinarem mais. Então, olha só. Most singular nouns are made plural by simply putting S at the end. There are many different rules regarding pluralization depending on what letter a noun ends in. Irregular nouns do not follow plural noun rules, so they must be memorized or looked up into the dictionary. So guys, my tip is read more, get to know more, okay? Because this is lexical, this is vocabulary, okay? Let's move on. Guys, when we talk about regular plural, we are talking here about some phonetic rules, okay? They are regular, but because of the phonetic, because of the pronunciation, they change a little bit, okay? So if the singular noun ends in S, double S, SH, CH, X, or Z, we add ES to the end to make it plural. Guys, not the first time you guys listen to this kind of rule, okay? If we remember that in the simple present, we have in the third person, he, she, verbs ending in S, SS, SH, CH, X, or Z, and O, we put ES, ok? Então, olha só para lembrar que não é a primeira vez que vocês se deparam com esse tipo de regra em relação à fonética e pronúncia, né? Na terceira pessoa é uma regra similar, porém, a gente está falando aqui de conceitos diferentes, né? Aqui a gente está falando de substantivos, no simple present a gente está falando de verbos, ok? Que ali no verbo a gente adiciona um particípio e não o S e o ES aqui como sendo o plural. São duas situações diferentes, porém a regra é muito parecida, ok? É uma regra para a pronúncia. Então, essas palavrinhas, esses substantivos que são terminados nessas letras, com esse som, que é por esse motivo que a gente coloca o S, adicionamos o S. Então, assim, ó, trust. Se eu colocar um S aqui, gente, eu vou parecer uma cobra falando, né? Então, eu preciso colocar o S para que a palavra se torne pronunciável. Então, fica trust, trusses, bus, buses, march, marches, lunch, lunches, tax, taxes, blitz, blitzes. Senão a palavra se torna, assim, impronunciável. Não tem o que fazer, né? Então, vamos seguir aqui, ó. Gente, um outro caso que acontece também na questão da pluralização,
É isso, ó. In some cases, singular nouns ending in S or Z require that you double the S or Z prior to adding the ES for pluralization, ok? Então, olha só. Quando que acontece isso? Vamos analisar, tá? Eu coloco o ES e dobro a última consoante quando eu tenho aquela estruturazinha que vocês já ouviram falar, né? Que é consonant, vowel, consonant, que é consoante, vogal, consoante. Quando eu tenho isso, um substantivo que tem essa estrutura, eu obrigatoriamente dobro a última consoante e adiciono o S. Novamente, a regra da pronúncia, a regra do dizer, né? Então, olha só, temos aqui um outro caso, tô colocando aqui no mesmo slide, um outro caso, ok? Também por conta do som. If the noun ends with F or F, F-E, F-E, the sound F is often changed to V-E, V, before the adding the S to form the plural version. Então, assim, ó. Eu não digo que o plural de esposa, né, que é wife, é wifes. Por conta da pronúncia, o FE dá lugar ao VE, então ele passa a ser wife. E aí sim eu adiciono S para pluralizar, ok? Então, one wife, two wives. One wolf, two wolves. One knife, two knives, ok? Então, é importante prestar atenção. É um tipo de irregularidade? É, mas ele tá ali relacionado à pronúncia, ok? E não, ele não muda por completo, ele fica, ele fica na mesma forma, tá? Então, ele tem essa regrinha aí por conta da pronúncia. Mas adivinha, nós temos exceptions, né? Como toda regra tem uma exceção, aqui nós temos 4. Então, olha só, roof, que é telhado, né? Roof, roofs. Belief, crença, né? Beliefs. Chef, chefs. Chief, chiefs. Apenas dizendo que chef aqui é chefe de cozinha. E chief é o chefe da polícia, tá? São diferentes entendimentos, diferentes compreensões aqui. Guys, um outro caso que acontece bastante é esse aqui, ó. City, cities. Não é cities, ok? Cities. Puppy, puppies. Então, olha só, palavras que são terminadas com Y e precedidos de consoante, o que acontece? Eu tiro o Y e dou espaço ao I. Então, fica IES, plural. Então, city, cities, puppy, puppies, ok? If a singular noun ends in Y and the letter before the Y is a consonant, change the ending to IES to make a noun plural. That's the rule, ok? Then we have the other rule that you guys already know. A outra regra que vocês também conhecem é: if the singular noun ends in Y and the letter before the Y is a vowel, simply add an S to make it plural, ok? Então, se antes do Y for uma vogal, eu simplesmente adiciono o S, ok? Preciso prestar atenção para não fazer o plural errado, ok? Next. Então, assim, olha, nós temos várias exceptions quando se trata de plurals, né? Mas é importante saber de todas elas, ok? Para ajudá-los a compreender as palavras e os textos também. Então, olha só, plural noun rules. Potato, potatoes. Tomato, tomatoes. Adiciono o ES, né? Como se fosse aquela regra que a gente segue para a terceira pessoa do presente. Aí, nós temos aqui sempre exceptions. Então, photo, photo, só adiciono o S. Piano, pianos. Halo, halos. Ok? If the singular noun ends in O, add ES to make it plural. Então, assim, como as exceções são muito poucas, né? Então, segue a regra. Terminou em O, bota ES. Tirando essas regras, essas exceções aqui que eu mostrei. Nós temos um caso único, a unique case, a unique word, that accept both forms, ok? Que aceita as duas formas. You can apply the standard pluralization for words that end in O or not. It's your choice.
both of the following are correct. Volcanoes with ES or volcanoes with only S. Okay? Volcanoes, volcanoes, potato, potatoes. Yeah? Potatoes, potatoes, tomatoes, tomatoes. Same thing. Some nouns don't change at all when they are pluralized, ok? Guys, então algumas palavras não mudam. Isso também é um tipo de irregularidade, tá? Então, se eu digo assim, sheep, sheep. Serious, serious. Então, quando vocês estiverem falando, I love that serious, tá? Não é that serious, ok? Serious. Species, species, dear, dear, ok? You need to see those nouns in context to identify them as singular or plural. Consider the following sentence. Então, olha só, o contexto é que manda sempre, tá, gente? Então, olha só, Mark caught 1 fish, but I caught 3 fish. O plural é irregular, ele não muda, mas eu estou falando de peixe e peixes, tá bom? Então, é importante sempre compreender o contexto. Leitura, reading matters. Watch your series a lot. Ok. E aí chegamos aqui nos irregular nouns, ok? It follows no specific rules, so it's best to memorize this or look up to the proper pluralization in the dictionary, ok? Então, gente, dictionaries are your best friends. Não é o Google Translator, ok? Segue os dictionaries, Webster, Oxford, Cambridge, não precisa ser o paper, pode ser um online, tá? Já passei para vocês o Lingui, que é muito legal também, que aparece diferentes artigos, diferentes contextos ali para vocês compararem, ok? Voltando a falar dos irregular nouns. Tooth, teeth, foot, feet, mouse, mice, tooth, dente, foot, pé, pés, mouse, camundongo, Mickey Mouse. Mickey Mouse é um camundongo, tá? E o plural deles, se tivesse vários Mickeys, seria mice, ok? Person, one person. People é o plural, não é peoples, tá? Child, children. One child, 2 children. Goose, geese. Goose, ganso. Geese, gansos. Man com A. Esse man que está escrito aqui, ó, com A singular. No plural é com E. E a pronúncia é muito parecida, né? Diferentemente de woman. Woman com A. Olha só como eu pronunciei woman. E mulheres, women com E. Então, olha, uma letrinha já mudou totalmente ali a pronúncia da palavra. Tá? Por isso que é legal usar online dictionaries, porque daí você também tem a pronunciation, ok? Guys, aí eu selecionei aqui, peguei esse quadro muito legal, que tem diferentes tipos de irregularidades, tá? Mas, tá, teacher, só tem isso? Não. Tem que olhar no dicionário. Tem, assim, são muitas palavras, são milhares de palavras, né? E se elas não se aplicam à regularidade de apenas colocar um S, então aí a gente pode ter um caso de irregularidade, seja para manter a palavra da mesma forma, como a gente tem aqui, ó, bison, bison, como a gente também tem aqui, ó, in trout, trout, sheep, sheep, fish, fish, yes, tuna, tuna. Você não fala tunas, você fala tuna, ok? Então, o dictionary aqui seria sua grande ajuda, ok? Mas aqui nós também temos alguns exemplos de pluralização muito diferentes, né? Olha só, vamos aqui olhar larva, larvae. Colocar um E no final, então a gente está falando de larvas no plural. Então, é uma palavra que aparece geralmente em contextos, em artigos científicos ou em livros, né, que estão falando justamente dessa parte científica, ou em artigos falando, não tem como, é científico, né, é biologia. Então, larva, larvae seria o plural, ok? Vita, vitae, né? Dá para fazer aqui uma correlação por conta do latim, né? Curriculum vitae, tem ali a questão do latim, e o uso também
de palavras científicas também no seu latim, ok? Guys, muito legal dar uma olhada, né, nessas palavras, mas utilizem o dictionary, caso tenham dúvida. Gente, por que a gente está relacionando o plural com genitive case? Porque como eu falei antes, people é plural de person. E muitas vezes as pessoas falam peoples, porque já viram um apóstrofe S no people, achando que é plural, e que na realidade é o caso genitivo, é o genitive case, ok? E aí o genitive case a gente usa em diferentes contextos. Aqui no poliedro, no nosso chapter que a gente está trabalhando, o último chapter do livro 1A, é o chapter 6, ele trata do genitive case, mas falando sobre ownership, sobre posse, sobre a relação de posse, tá? Então, é aí que a gente vai trabalhar mais. Mas eu acho importante que vocês saibam os outros usos, porque eles aparecem em textos de vestibular, ok? Então, aí já seria um prep para o SATs, ok? Então, vamos lá, ó. What is genitive case? What's the use? Ok? Qual que é o uso dele? Então, aqui ele tem como definição: the genitive case is a grammatical case for nouns and pronouns. Então, para nomes e pronomes. It is most commonly used for showing possession. Typically, forming the genitive case involves adding an apostrophe followed by s to the end of a noun. Então, assim, a formação de um caso genitivo, ele se forma a partir do uso de um apóstrofe s depois do nome ou do pronome que está sendo falado ali, a relação. Ok? Então, aqui eu tenho dois exemplos para que vocês vejam, assim, o uso do genitive case. Olha só. I borrowed Sam's calculator. Whose calculator? Né? De quem que é essa calculator? É do Sam. Ok? Então, aqui eu tenho a formação do genitive case, noun in genitive case, com apostrophe s, e a calculator sendo noun receiving the possession. E a calculator é o que? O objeto de posse do nome, que está no caso genitivo. Ok? Our nose is... Aqui nós temos um genitive case? Temos. Ok? O our é o pronome no caso genitivo, que é o quê? Our, nosso, é a posse, é a relação de posse. Ok? House. A house, aqui nesse caso, é o nome, o substantivo que está recebendo a posse, a relação de posse. Ok? Guys, então olha só, aqui eu vou dar uma explicada, mas assim, que não é aquilo que a gente está trabalhando agora exatamente, mas é importante que vocês saibam, tá? The genitive and the possessive case look very similar because they both pertain to ownership. Então, tanto no caso genitivo quanto possessivo, eles caem justamente na questão da ownership, de uma coisa pertencer à outra, do pertencimento, né? However, where the possessive case always refers to ownership of a noun, the genitive case is not strictly used for ownership. Então, assim, o possessivo, o caso possessivo, ele está ligado à posse. Mas o caso genitivo, né, ele não está estritamente usado na relação de posse. Ele pode ser utilizado de outras formas, né? Então, aqui eu tenho 3 exemplos, tá? Os 2 primeiros. Esse primeiro aqui da Suzy, olha só. Susie's toy is new. De quem que é o toy? É da Suzy. Então, esse caso aqui eu tô falando do quê? Que é um example de genitive case e possessive case. São os dois. Os dois estão aqui falando de posse. De quem que é o toy? É da Suzy, ponto. Tá? O apostrophe S está falando disso. Agora, vamos ver esse aqui, ó. The men's clothing section is downstairs. Guys, clothing, nesse caso, clothing vem de roupa, de vestimenta, tá? A gente tá falando, então, da seção de roupa masculina, né? Então, eu não tô falando que a seção de roupas pertence aos homens, que está lá embaixo. Entendeu? Tem uma diferença.
né? Então, eu tô querendo dizer que nesse caso, o apóstrofe S, ele faz referência à seção de roupas masculinas, do gênero masculino, ok? É o mesmo caso que nós temos aqui, ó, the artist's painting were on display, ok? Pode ser que os quadros sejam, que pertençam a esse artista, ou pode ser que os quadros que estão na disposição ali, que estão na exposição ali, na disposição, crazy, na exposição aí, ali, tenham sido feitos por ele, o contexto que vai me dizer, ok? Guys, genitive case e plurals, é isso que a gente tá trabalhando. Eu gostaria muito que vocês fizessem o chapter 6 do livro Poliedro, tá? Do 1A, tá? Ainda é do 1A, a gente tá terminando o livro agora, ok? E aí, semana que vem, semana 16, a gente volta... Não, é chapter 6, não, sorry. Chapter 5, ok? A gente volta pro English File, ok? Aí, mas ainda temos um pouquinho aqui do... Não, é chapter 6 é o plural e o 5 é o genitive case, tá certinho. Então, semana que vem a gente volta pro English File, ok? Outra coisa, como nós estamos, nossas aulas Teams estão marcadas na segunda-feira, então, na segunda-feira na aula Teams, a gente sempre retoma a semana anterior. Então, nessa próxima semana, que é a semana 16, Teams, ok? Na aula síncrona. Momento de tirar dúvida, momento de participar, ok? De mostrar conhecimento também. E as atividades que estão aqui embaixo, eu sempre coloco 2 práticas online, além do livro, para vocês na tarefa, e vocês fazerem a lista de exercício e entregarem até a próxima sexta-feira, ok? Então, a teacher deu bastante tempo aí para vocês fazerem e se organizarem, alright? Então, guys, see you next week. Tenham um bom fim de semana. Take care, study hard, and let's survive this year. See you later, guys.